TV do Moreno está aqui com a atriz Maria Ribeiro, com a jornalista Renata Lopretti e com o ator Caio Blá. E o primeiro entrevistado será o ator Caio Blá, para fazer justiça à minoria, que é na presença primeiros homens, eu sou o primeiros homens, o único homem, você começa. Caio, você estava recentemente em cartaz machista. Vamos repensar. Então vamos repensar. Então, mas vai tudo por ar. Aqui não tem censura. Não, deixa eu... Não tem censura, vai tudo por ar. Tem a pergunta para a Renata Lopretti, porque este ano completa-se 10 anos do Mensalão, que começou com a famosa entrevista do Roberto Jefferson a Renata Lopretti, que é hoje editora da Globo News, editora de política, e que na época era repórter da Folha de São Paulo e colunista do painel do mesmo jornal. Renata, na sua entrevista com o Roberto Jefferson, você esperava que ele fosse fazer essa denúncia do Mensalão ou o assunto surgiu poucos minutos antes de você gravar a entrevista com ele? Como é que foi? Umas 2 semanas antes, a revista Veja tinha colocado na praça aquele caso pontual de corrupção nos Correios que pegava o PTB, que era o partido dele, em cheio. E o Roberto Jefferson sempre teve ali o entendimento de que ele ia pagar sozinho por um caso que dizia respeito a muito mais pessoas. Que ele tinha o entendimento de que ele negociava com o Zé Disseu, que então era ministro da Casa Civil, negociava com o governo o espaço do PTB, onde o PTB ia atuar, e que a partir do momento que estourou o escândalo dos Correios, as pessoas o governo ia implodi-lo, e ele achava que não é, ele sempre indicou muito claro desde o começo que ele não ia afundar sozinho. Então tinha uma expectativa grande que ele falasse. Isso demorou mais ou menos umas 2 semanas, que eu acho que foi mais ou menos o tempo que ele demorou para se convencer de que ele ia ser, aspas, abandonado pelos aliados. Muita gente estava tentando fazer essa entrevista, não era só eu. Eu tinha alguma esperança de conseguir, porque o Roberto Jefferson era minha fonte desde bem antes desse caso, que eu fazia uma coluna de política. Ele era presidente de um partido da base, eu falava regularmente com ele. Mas também eu achava que podia ser que eu não conseguisse. Eu ficava em São Paulo, ele ficava em Brasília. Naquela época, naquelas 2 semanas, tinha um plantão permanente na porta da casa dele. Então, ele estava ali monitorado 24 horas por dia. Ele escolheu falar com você? Ele escolheu falar comigo, provavelmente porque a gente tinha, digamos, um histórico, Maria, de fonte jornalista em que eu acho que ele sabia que eu ia ser correta com ele, que eu não estava lá para livrá-lo de nada, mas que eu ia ouvir. Eu acho que esse foi o entendimento dele. E eu me lembro que foi num sábado à tarde, eu estava em São Paulo, ele estava em Brasília, que ele me ligou e disse, eu quero falar. O gatilho para ele querer falar, Moreno, foi uma matéria que ele soube que o Globo ia publicar no dia seguinte, no domingo. Era uma espécie de um mapeamento que o Globo tinha feito, quais são os cargos do PTB no governo, Roberto Jefferson comanda não sei quanto em cargos e tal, e ele achou que aquilo ali era mais ou menos a senha, que aquela matéria era a senha de que ele ia ficar sozinho naquela história. Eu me lembro que quando ele me ligou, ele falou, venha já, quero falar hoje. Eu tinha muita preocupação quando eu estava indo lá, como é que eu ia driblar os colegas, porque tinha um monte de gente. E curiosamente quando eu cheguei lá não tinha ninguém, todo mundo tinha ido almoçar. Estava vazio, um sol, um dia lindo de outono em Brasília. Eu entrei lá, ele estava, claramente ele sabia o que ele queria dizer, ele estava com a cabeça muito organizada e tal, a gente sentou para conversar. A conversa estava rolando, ele fazia uns 15 minutos, quando ele falou pela primeira vez a palavra mensalão. Grava. Eu estava gravando e ele estava gravando. Ele estava com uma assessora, e ele falou que ele queria gravar por uma segurança dele. Eu nunca tinha ouvido a palavra mensalão. Aliás, a palavra mensalão no aumentativo é uma criação dele, que entrou para o dicionário. Mas aquilo me disparou um gatilho pelo seguinte, de mensalão eu não tinha ouvido falar, mas de mesada, todo mundo que cobriu o Congresso tinha ouvido falar. Porque os deputados se referiam muito como um dado de realidade. Aliás, uma coisa que nos meses subsequentes, quando o governo inventou todas aquelas conversas, mas nunca existiu mesada, para que o PT ia receber mesada para votar com o governo do PT, e tudo isso era uma confusão, porque na verdade
O PT nunca foi acusado de receber mesada, o PT foi acusado de pagar mesada para os outros, era tudo ao contrário. Então, de mensalão eu nunca tinha ouvido falar, mas de mesada todo mundo tinha ouvido falar. Ah, onde é que distribuía a mesada do PP, quem é que recebia mesada no PL, tá? Então quando ele falou mesada, aí eu entendi que a coisa estava indo por um caminho muito maior do que eu poderia ter imaginado, porque eu fui para lá sabendo que ele ia atirar, e que ele ia atirar no governo porque estava se sentindo abandonado pelo governo. Quando ele falou abertamente da mesada, e ele foi a primeira pessoa de dentro a falar publicamente da mesada, daí eu entendi que a gente estava num jogo de um outro patamar. E daí ele continuou falando e eu me lembro que daí na minha cabeça as coisas foram continuar a correr em várias estações, porque numa estação eu estava prestando atenção no que ele estava dizendo e na outra estação eu estava tentando acessar as consequências de tudo aquilo e todo tipo de consequência, porque é engraçado, a gente pensa tudo ao mesmo tempo. Tem as consequências mais imediatas, então eu trabalhava num jornal, era para o jornal do dia seguinte, a gente achava que era uma página, na verdade aquilo não era uma, eram 3. E até as consequências políticas, que é o maior. E o euforia também, né? Porque de você saber o que estava ali na sua mão naquele momento. Mas uma coisa que eu acho engraçado, que as pessoas me perguntam, e essa foi a entrevista mais importante que eu já fiz, e curiosamente ela foi uma das mais fáceis de fazer. Fáceis no sentido de você verter para o texto, porque às vezes você entrevista as pessoas e tanto o teu encaminhamento das perguntas quanto a resposta de quem você entrevista, aquilo ali está tudo meio confuso e você precisa de alguma maneira organizar aquilo na edição. Quando eu ouço o áudio da entrevista hoje, por exemplo, para mim é impressionante como ela já nasceu editada, ela já saiu dele editada. Foi só o trabalho de chegar na redação e verter aquilo para o painel, para o papel, perdão. Porque tudo aquilo ali já estava muito, o pensamento dele estava organizado, ele não deixou de responder nada do que eu perguntei, mas muito claramente ele sabia o que ele queria falar, então foi fácil. A narrativa estava pronta. Estava pronta. O momento estava pronto, você só foi ali colher. Quando você fez o mensalão, você percebeu que aquilo era o maior escândalo da República, você jamais poderia imaginar que surgisse outro escândalo muito maior do que aquele. Não, isso eu podia imaginar, porque, quer dizer, o Petrolão está aí surpreendendo a todos nós, nos valores, na rede de interesses envolvidos. Eu acho que teve de novidade ali, foi pela primeira vez, alguém de dentro veio a público e falou, porque o Roberto Jefferson, o que ele é? Ele é uma promessa de homem-bomba que se cumpriu. Se a gente olhar para trás, a cada um desses escândalos, sempre tem uma pessoa que você olha e fala assim, esse daí é um potencial homem-bomba. No Petrolão mesmo. A gente está falando o tempo inteiro, olha, esse daí é um potencial homem-bomba. Quais são os homens-bombas do Petrolão? Eles são as pessoas que entraram em delação premiada. E mesmo assim isso é uma coisa já bem mais controlada pela investigação policial, pela justiça. Tem um valor enorme para a investigação, mas é uma outra coisa. O Roberto Jefferson, na história dos escândalos recentes, ele é a única promessa de homem-bomba que se cumpriu. Ele é um cara de dentro, que viu os seus interesses contrariados, viu que ia ser sacrificado sozinho, foi lá e falou. E o Roberto Jefferson casou? E o Roberto Jefferson casou. Pra gente dar uma bagaceirada. Maria, falar e não esperava, você esperava o sucesso desse documentário que você fez sobre Los Hermanos? Como é que surgiu essa ideia na sua cabeça? Eu sempre quis ser jornalista, né, Morena? Nunca quis ser atriz, virei atriz por, sei lá. E aí eu comecei a fazer aulas de documentário na PUC, como eletivas. Fiz uns 3 cursos com o João Moreira Salles e ele criou uns monstros, assim, porque ele falava assim, hoje em dia a gente tem câmera digital, então as pessoas têm que fazer filme, porque é barato e tal, não sei o quê. Aí eu fiz um filme sobre o Domingos Oliveira, mas que foi um filme que o Domingos quis muito que aquele filme fosse feito. O Domingos é um cara vaidoso, um cara, enfim. E eu tinha essa necessidade de dividir as coisas que eu ouvia na casa dele, eu tinha vontade de que mais pessoas ouvissem. O Los Hermanos, eu estudei com eles na PUC, mas a gente não se conhecia. E quando eles anunciaram o Recesso, foi em 2007, eu achei muito doido aquilo, porque é uma coisa inédita, uma banda que estava dizendo que ia ter não teve uma explicação, eles não falaram se a banda ia voltar, se não ia voltar,
não falaram se tinham brigado, não sei o quê. E eu sempre gostei muito da banda. Eu era meio groupie, assim, eu era muito fã dos caras. E eu achei que eles anunciaram esse recesso junto com 3 shows na Função Progresso. E eu escrevi pro Camilo na época, eu falei, olha, eu adoraria registrar isso, esses últimos shows, eu achei que ia ser uma coisa catártica. Ele falou que não, de jeito nenhum, eles são super reservados, né? Eles têm uma coisa super... Eles se levam muito a sério, talvez até demais. E aí eu fiquei tentando um tempo, e uma hora eles disseram que sim. E acho que foi um acidente, assim, que eles falaram assim, ah, tá bom, porque os caras são realmente muito fechados. E eu não sei por que eu quis fazer esse filme, acho que é porque eu gosto deles, eu gosto do som deles, eu acho que eles são caras especiais, assim, que nunca aceitaram cantar em playback, que dão pouca entrevista. Eu acho que num mundo em que todo mundo quer aparecer pra caramba, né? Mas você esperava esse sucesso todo? Sim, pior que eu esperava, porque não é meu mérito. Eu acho que eu fiz direito, não atrapalhei. Mas os caras têm muitos fãs, Morena. E eles estão funcionando num esquema de escassez. Eles aparecem a cada 3 anos e fazem 3 shows. Então, e eles têm um discurso que é um discurso para quem tem 20 e poucos anos, eu acho. Então a minha sobrinha, que tem 19, nunca viu um show do Los Hermanos e ouve Los Hermanos. Teve assim, Legião Urbana e Los Hermanos. Não teve uma banda que tivesse esse discurso de geração que Los Hermanos tem. Então, eu esperava agora, sucesso, aspas, né? Documentário, a gente fechou com o cinema, porque a distribuição é difícil você competir com Vingadores e tal, não sei o quê. Mas eu tô contente, porque eu queria ter feito esse filme e... Muito bom. Agora, finalmente chega a vez do Caio Blá. Que ia começar. Caio Blá, você chegou ao mesmo tempo a ter 3 ou 4 filmes em cartaz. Uma coisa que antigamente não acontecia. Por que esse fenômeno que existe hoje de vários atores da sua geração ficarem com essa quantidade de filmes em exibição? A minha geração é muito privilegiada nesse sentido, porque não existia o cinema como mercado de trabalho no Brasil, nos anos 80, 90, isso não existia. Quando eu cresci, me formei ator, você estudava para fazer teatro e televisão, o cinema não era uma perspectiva. E de repente ele surgiu, ele se abriu e começou a se diversificar muito. E a minha geração estava exatamente vivendo esse momento, com 18, 19, 20 anos, quando os filmes começaram a ser feitos mais baratos, com câmeras digitais. Né? E o Brasil começou a produzir, saltou de 15 filmes por ano, 20 filmes por ano, para 200, 300 filmes por ano. Então isso aconteceu comigo. Em 2006, por exemplo, eu tive 3 filmes que saíram no mesmo mês. Então teve até uma mostra em São Paulo, porque o Caio estava em 3 filmes que estreavam na mesma semana. E agora em 2015 aconteceu outra vez. 3 filmes saíram ao mesmo tempo. Mas isso, a gente faz filmes ao longo do ano todo e a gente tem que lutar com uma janela de exibição dos filmes brasileiros. Porque você tem primeiro os filmes de verão, os blockbusters, os filmes do Oscar, e tem uma hora que tem um espacinho que coloca os filmes brasileiros. Então todos que estavam prontos saem ali na mesma hora. É sempre nos intervalos. Entendi. Então tem que ser antes, não pode ser nas férias de julho? Não, saiu o blockbuster do verão, antes de entrar os do Oscar, os filmes do Oscar, aí enfim, tem vários filmes brasileiros que são lançados. Então, por coincidência, por exemplo, esse ano eu estreiei 3 filmes, mas um deles, que era uma comédia, Meus Dois Amores, estava guardado há anos, esperando o momento de ser lançado, um momento que estava guardado há anos. Eu também fiz os filmes, um filme gospel. Sobre esse filme que eu queria te falar. A diversidade dos temas no cinema, que é uma coisa muito interessante. Você pegou um tema que é o tema do momento que está aí, que hoje é o grande desafio social do país, que é a questão do crack. Eu fiquei muito impressionado porque a minha casa tinha sido assaltada por um rapaz viciado em crack e eu tive que ir na justiça para o julgamento, eu tive que ser testemunha e vi a situação do rapaz ali viciado e a família dele dizendo que preferia que ele fosse preso do que soltasse. É uma situação muito dramática. E aí chegou esse roteiro, para mim, que a situação mais grave do roteiro é quando a mãe coloca grades no quarto do filho para não deixar ele sair de casa. E aquela situação eu estava vivendo aquilo, eu quis fazer o filme, são pessoas bacanas e tal. Então hoje você tem essa diversidade, você tem filmes de várias linguagens, filmes às vezes até quase amadores, vários tipos de filmes sendo feitos. Minha geração se aproveitou disso, tanto que eu não sou o único agora, nesse momento, o Daniel Oliveira, que é um dos atores que eu mais admiro, tem a minha idade, está lançando 3 filmes lindos em cartaz. Estrada 47, que fala dos pracinhas na Segunda Guerra Mundial, o filme Sangue Azul, do Lírio Ferreira, que passa em Ferrão de Noronha, o filme do Jorge Duran, que eu trabalhei também com o Jorge Duran, e o romance policial. Então isso
Isso é porque a minha geração foi privilegiada com essa diversificação e democratização da produção do cinema pelas câmeras digitais. O Jorge Duran fez um filme lindo em 86, A Cor do Seu Destino. Até ele voltar a filmar Proibido, ele só voltou a filmar em 2006, 20 anos depois. Quer dizer, um grande roteirista, um grande cineasta, mas só quando o cinema ficou barato, digital, mais fácil de produzir, que ele conseguiu voltar a filmar 2, 3 filmes, já fez 2, 3 filmes. Então minha geração foi privilegiada e a gente luta contra o mercado pelas janelas, então os filmes saem meio que ao mesmo tempo. Parece que a gente fez tudo ao mesmo tempo, mas são filmes que estão guardados ao mesmo tempo. Eu queria falar uma coisa. Fala, Maria! Que eu e a Renata estamos com blusas iguais. Já. Ah, é? Eu acho que isso Nem combinamos, mas a gente acha que Qual é a significa marca? alguma coisa. Não tem que saber, porque são duas pessoas formadoras de opinião importantes. É aquela loja, Uma da tem. Globo News. Tem blusa preta? Ah, tem. Tem blusa branca? Ah, tem. Moreno, você É não a loja, ah, captou. tem. Você não A captou. Maria- O importante a é Maria- a coincidência, Moreno, você não Além de percebeu. ser excelente atriz, ser excelente editora, ela é uma grande formadora de opinião, está no programa Saia Justa, e a Renata Lopretti é editora de política do Jornal das 10 da Globo News. Então são duas pessoas que, se elas falarem a grife que compraram, claro que as pessoas vão atrás. E o Então, assunto está encerrado. tá encerrado. Elas não querem falar, mas eu acho que elas devem ter comprado aí em alguma feira, ou Feira do Guará em Brasília, ou no Saara, mas tudo bem. E aí fechamos a entrevista. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.